Obrigada, senhor presidente. Cumprimento o professor César Dario Mariano por sua explanação. Professor, um dos meus objetos de pesquisa na universidade é justamente a diferenciação, né, de atos de fala. Então, por exemplo, quando houve a Marcha da Maconha, o senhor vai se recordar, teve toda uma discussão para saber se a marcha em si seria uma incitação ao crime de tráfico, por exemplo, ou uma apologia do crime. E o Supremo se debruçou sobre a discussão e decidiu que a Marcha da Maconha, né, seria decorrência do direito fundamental à livre expressão, à manifestação e assim por diante. Ocorre que o mesmo Supremo Tribunal Federal, né, tem inviabilizado que as pessoas se manifestem. Então, eu queria ouvir do senhor, porque, vamos lá, uma coisa é alguém pegar em armas, alguém juntar um grupo para invadir o Supremo, para invadir o Congresso, para fechar, por exemplo, a Assembleia Legislativa. Agora, o mesmo país que convive tranquilamente, né, com a defesa da descriminalização das drogas, da legalização das drogas, da legalização do aborto, há pensadores que defendem até legalizar o aborto tardio, ou seja, que são ideias, né, que agradam uma parcela da população, desagradam outra. Então, o mesmo Supremo que defende essas ideias todas, não admite que haja um grupo, ainda que pequeno, né, um grupo que eu tenho criticado, que entende, por exemplo, que o ideal seria ter uma intervenção, não é nem militar, hein? Porque quem olha no detalhe sabe que esse pequeno grupo não defende intervenção militar, eles são críticos dos militares. Mas uma intervenção popular, por exemplo, né? Se essas pessoas não estão fazendo nada de efetivo para impor esse seu pensamento, estão apenas se manifestando, é correto o Supremo chamar esta manifestação do pensamento, né, de uma manifestação antidemocrática? Como é que a gente pode conviver com um Supremo que elege o que é uma manifestação democrática e o que é uma manifestação antidemocrática, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que me preocupa, como consequência dessa movimentação toda do Supremo Tribunal Federal, é que nós acabemos por criar na população um temor de criticar, né? Se nós olharmos o nascedouro desse inquérito do Supremo, verificaremos não só que a revista Cruzoé foi censurada, mas que auditores que ousaram, né, dentro de um grupo de trabalho, investigar movimentações financeiras dos próprios ministros, foram alvo, no início desse inquérito, que procuradores da República, né, que ousaram, né, falar favoravelmente, por exemplo, ao impeachment do ministro A ou do ministro B, e impeachment é instrumento constitucional, também foram, de alguma maneira, ventilados nesse inquérito. Então, assim, começou assim, né, com os auditores, os procuradores, com a revista Cruzoé. E, de repente, pessoas que colocaram uma hashtag Supremo Tribunal Federal Vergonha Nacional passaram a sofrer buscas e apreensões. É compatível com o Supremo, que sempre defendeu liberdade de manifestação, utilizar toda a sua força, né, contra críticos, ainda que sejam críticos sem razão, ainda que sejam críticos contundentes, né? Então, eu queria perguntar para o senhor fez uma ponderação com relação à petição da AGU. Eu li também a petição da AGU e eu interpretei, com todo respeito, de forma um pouco diferente da que o senhor abordou. O senhor disse que o AGU teria criticado, teria dito que não há uma norma para retirada de conteúdos. Pelo que eu entendi da peça, professor, foi o seguinte: ele reconhece a existência da norma para
a retirada de conteúdo, mas não para a retirada do perfil. Ele diz o seguinte, que a análise para a retirada do conteúdo tem que ser feita a posteriori. Então, tem lá um conteúdo muito ofensivo, um conteúdo abusivo, um conteúdo ameaçador, né, de instigação, aí não só pode, como deve ser retirado. A crítica feita pela AGU, a ponderação, pelo menos eu entendi assim, é da retirada de perfis. Então, eu queria ouvir o senhor, né, não precisa falar sobre o caso concreto, mas o senhor entende que existe respaldo para retirar perfis de pessoas existentes, perfis... Vou fechar, presidente. Então, eu queria ouvi-lo sobre este ponto. Aí, a depender do número de colegas inscritos, eu vejo se eu posso fazer mais perguntas. Obrigada, presidente. Vamos, então, partir, acredito que eu esteja com a palavra. Vamos partir, então, para as indagações muito inteligentes da doutora Janaína, que eu admiro já há muito tempo, inclusive, já quando eu fiz o meu mestrado, fiz um pouquinho tarde, já estudava os textos da senhora, muito bem escritos. Vamos falar da questão da marcha da maconha. Realmente os tempos mudaram. Lembra que eu falei do subjetivismo do intérprete? Nós tínhamos no Supremo Tribunal Federal, há anos atrás, ministros que tinham um outro ideal, uma outra ideologia. E a ideologia, ela marca a interpretação das normas. Tribunal de Justiça de São Paulo, nós temos desembargadores muito mais conservadores do que desembargadores progressistas. Se nós pegássemos aquela composição do Supremo Tribunal Federal, antes dessa, com certeza a marcha da maconha não teria sido liberada. Por quê? Por causa do subjetivismo da interpretação, do Dasein desses ministros. Hoje eles têm um Dasein totalmente diferenciado, então eles fazem uma interpretação diferenciada. O que me chama a atenção, e a senhora colocou com muita clareza, é essa diferenciação que se faz de liberar a marcha para maconha, querendo ou não, tanto que esse dispositivo foi numa ação direta de inconstitucionalidade, 33, parágrafo 2º, salvo engano, que fala de induzir ao uso de drogas, ele foi interpretado, foi dada uma interpretação segundo a Constituição, para permitir esse tipo de situação. E, do outro lado, nós temos esse mesmo Supremo Tribunal Federal proibindo manifestações ditas como antidemocráticas. Eu vejo um problema, realmente, nessas duas interpretações, porque a interpretação é a mesma. A pessoa pode chegar no Supremo Tribunal Federal, desde que não esteja com armas, que não empregue violência, grave ameaça, pode. A pessoa até pode falar, olha, eu quero uma intervenção constitucional e fazer uma interpretação do artigo 144, de que seria o Exército a pessoa que poderia controlar uma situação desse tipo. É uma interpretação jurídica. O que não se pode pedir é uma intervenção pura e simples pela arma, que aí nós teríamos um golpe de Estado, uma revolução, a depender se nós vamos alterar ou não a Constituição. Mas esse tipo de manifestação é uma manifestação democrática, não vi problema nenhum. Talvez o que nós poderíamos, vai depender do intérprete, do subjetivismo do intérprete, foi aquele lançamento de fogos em cima do Supremo Tribunal Federal, que aquilo poderia ser interpretado como uma ameaça, né? Olha, tá vendo? Isso aí é algo simbólico, nós estamos dizendo que nós poderíamos metralhar ou explodir o Supremo Tribunal Federal. Isso pode ser interpretado nesse sentido, e, como já disse, vai depender do subjetivismo do intérprete. Então, eu acho, como a senhora, que houve essa dicotomia de interpretações entre a marcha da maconha e essas manifestações tidas como antidemocráticas, que, no meu modo de ver, me perdoem, eu estou fazendo uma interpretação técnica, não houve nada de antidemocrático. Não houve violência, não houve grave ameaça, como eu disse, aquele episódio ali da questão dos fogos pode ser a exceção, e se as pessoas se quiserem se reunir sem armas para criticar, elas podem fazer.
né? Tem aquelas restrições da Constituição, que tem que avisar a autoridade, aquelas coisas todas, para não ter choques entre pessoas diferentes, isso não possa causar nenhum tipo de prejuízo a outras pessoas. Então, realmente, eu também concordo com a senhora que eu vejo essa divergência de interpretação. E por que será que isso aconteceu? Será que foi uma autoproteção do Supremo Tribunal Federal? O outro problema que eu vejo, e esses dias eu fiz até uma publicação sobre isso, porque pela hermenêutica moderna, nós não podemos partir de uma pré-compreensão. Porque toda vez que a gente parte de uma pré-compreensão sobre o tema, se a gente já tem uma pré-compreensão, uma compreensão, uma concepção do que nós vamos interpretar, a gente faz uma interpretação avessa, que a gente já sai da conclusão e fica tentando buscar normas e fatos para chegarmos aonde a gente quer. E não é assim que funciona. Nós temos que interpretar determinado fato de acordo com aquela norma e a conclusão que nós vamos chegar ela é desconhecida. Porque depois de nós utilizarmos todos os métodos de interpretação, sejam os métodos mais conservadores, sejam os métodos mais modernos, a conclusão que nós vamos chegar é desconhecida. Nós não vamos saber qual é a conclusão. Se nós já saímos dessa conclusão e queremos interpretar as normas e fatos para que a nossa tese seja completada, essa interpretação está equivocada. Você sai do justo e razoável e você passa por uma interpretação equivocada que não está sendo feita de acordo com os métodos. Porque toda interpretação é essa. Olha, tem uma determinada norma. Entra. Eu faço diverso daí porque toda vez que sai, a senhora sabe que eu tenho livros escritos, eu tenho que atualizar meus livros. Então eu pego aquela norma e falo, e agora, né? Como que eu vou interpretar essa norma? E começo a fazer a interpretação de acordo com todos os métodos existentes para chegar a uma determinada conclusão. A conclusão que eu vou chegar, eu não sei qual é. Se a gente pega um fato e essa norma, vai ser a mesma, é assim que se julga. O magistrado já não pode chegar e falar, não, o cara é culpado, então eu vou buscar provas para que eu declare a culpa dele. Não pode. Isso é uma interpretação equivocada. Parece que, às vezes, isso daí está sendo feito, que se busca essa interpretação para quê? Para que aquela tese, o ato é antidemocrático. Então, vamos buscar normas, vamos fazer essa interpretação para chegar à conclusão que o ato é antidemocrático. Não sei se é isso que está acontecendo. Mas pode ser uma interpretação que é feita às avessas. Isso também leva, muitas vezes, a gente com medo de crítica. Eu sou muito sincero. Eu estou aqui medindo as minhas palavras. Eu estou medindo as minhas palavras. Porque eu tenho medo de cair no Conselho Nacional do Ministério Público. Eu tenho, na minha corregedoria, o pessoal eles são extremamente rigorosos, mas eu sei como eles pensam, e eu não sei como pensam os membros do Conselho Nacional do Ministério Público. Eu tenho medo de extrapolar, de falar alguma coisa, alguém me representar, e eu for ter que responder perante o Conselho Nacional do Ministério Público, em algumas situações até um pouquinho, vamos dizer, mais contundentes, e havia uma representação no Supremo Tribunal Federal. Então, a gente tem que tomar cuidado hoje que a gente fala. Isso para a democracia é péssimo. É péssimo. Porque nós temos de ter a livre manifestação, de falarmos o que quisermos, desde que a gente não ultrapasse aquela linha tênue. Agora, a gente fica com medo, fala, meu Deus do céu, o que eu vou falar? Eu vou ficar medindo o que eu estou falando para ver se eu ultrapasso a linha tênue? A gente fica com essa situação, com esse medo, porque a gente às vezes não tem a menor questão, a gente não quer ofender ninguém. Ele está narrando o fato, está criticando, está expondo tese jurídica, a gente fica com esse receio. Nós que somos operadores do direito e que conhecemos o direito. E a pessoa que não conhece? Olha a situação que ela fica. Isso para a democracia é terrível, porque a época das eleições nós vamos ficar com medo de criticar, vão ter de debate de ideias. Então, isso é péssimo para a democracia. Esse medo que está sendo instaurado por questão das chamadas fake news, isso é péssimo. Por isso que há um projeto de lei, ele foi aprovado já no Senado, mas ele tem dispositivos muito interessantes e tem dispositivos extremamente preocupantes, porque vai se deixar na mão
da rede social, da mensageria privada, dizer o que pode ser publicado e o que não pode. Eles têm um subjetivismo tão grande que eles podem, isso daqui vai publicar, isso daqui não vai publicar. Se é uma rede social muito mais voltada à ideologia de esquerda, o que for de direita não publica. O que for de esquerda publica tudo, e pode ser o contrário. Então, você deixar subjetivismo, porque vai ser uma decisão cautelar dada pelo provedor por meio de verificadores independentes. Isso é péssimo também. Né? Então, há coisas interessantes, maior controle, a possibilidade de você retirar determinadas publicações sem ordem judicial, mas tem que ser melhor pensado nisso daí para não se deixar na mão e o monopólio da informação ficar nas mãos de provedores ou de redes sociais que muitas vezes nem brasileiros são. Eles são americanos, são de outros lugares, a maioria são todos americanos e às vezes eles nem se sujeitam à nossa jurisdição em algumas situações, é até difícil a gente fazer com que eles cumpram. Essa legislação vai trazer situações específicas, dizendo que tem que ter representante aqui, mas é perigosa essa legislação, ela merece uma análise mais detalhada. A questão da retirada de perfis. Realmente, a Marco Civil da Internet, ela não fala em retirada de perfis, ela fala em retirada de publicações. Então, tanto que o parágrafo 1º, o provedor responsável pela guarda somente será obrigado a disponibilizar os registros mencionados no caput, que é a guarda dos registros de conexão, de forma autônoma ou associado a dados pessoais ou outras informações, para contribuir com a identificação do usuário ou do terminal, mediante ordem judicial. Aí fala o seguinte, que o conteúdo das comunicações privadas só poderá ser disponibilizado mediante ordem judicial, nas hipóteses na forma que estabeleceram dispostos nos incisos 2 e 3. Então, há possibilidade de nós retirarmos, inclusive, esses provedores de internet serem responsabilizados se eles não retirarem as publicações e não os perfis. Isso daí a doutora Janaína tem total razão também. Eu acho que respondi, se precisar, estou à disposição. As duas coisas, senhor presidente, o meu agradecimento pela participação do professor, pela gentileza, a generosidade de dividir conosco os seus conhecimentos. E a pergunta muito objetiva que eu faço é a seguinte: o deputado Paulo leu uma frase, na verdade, um conjunto de frases, que realmente tem ali ameaças, ofensas, e a pergunta que eu faço ao professor é a seguinte: professor, o senhor é membro do Ministério Público. Se aquelas frases ofensivas e ameaçadoras tivessem sido dirigidas ao senhor, o senhor se sentiria confortável para funcionar como representante do Ministério Público nos autos do inquérito ou do processo instaurado contra a pessoa que proferiu aquelas frases? Eu vou além, o senhor poderia funcionar como representante do Ministério Público nos autos referentes a quaisquer medidas penais promovidas em face da pessoa que proferiu aquelas frases? É essa pergunta, senhor presidente, com os meus agradecimentos mais profundos ao professor. Professora Janaína, eu fico tranquilo em responder, vou responder porque eu já publiquei isso daí, eu já disse que esse inquérito judicial, ele tem diversas ilegalidades, e uma delas é o investigador ser ao mesmo tempo vítima. Nós sabemos que dentro do processo penal, isso daí se acontece, nós somos parte interessada nisso. Não é nem suspeição, é impedimento, que é algo objetivo. A pessoa não pode funcionar. Se eu sou ameaçado, como que eu vou processar a pessoa que me ameaçou? Não existe. Isso daí dentro do processo penal não existe. Quem ler os meus artigos, as minhas manifestações, as minhas lives, vai verificar que eu trago uma série de situações que eu elenco quais as ilegalidades existentes nesse inquérito judicial, começando pela distribuição, que foi uma distribuição dirigida,
o fato desse artigo 43 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, que é de 1988, não ter sido recepcionado pela ordem vigente, o fato de não haver intervenção do Ministério Público, foi alijado das investigações, o Ministério Público é o titular da ação penal pública, então ele não pode ser alijado, não pode existir prova secreta para o Ministério Público. O fato de, muitas vezes, esse inquérito judicial, ele ser secreto e não sigiloso, tanto que os próprios advogados não têm acesso, violando a própria súmula vinculante 14 do Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, são diversas críticas que eu faço, críticas técnicas que eu faço no que tange a isso. E uma delas é essa, que a vítima não pode, de maneira nenhuma, julgar. A vítima não pode ser o investigador. A vítima, no caso, não é apenas um ministro em si, é a instituição, já que muitas vezes vários ministros do Supremo Tribunal Federal, eles são investigados. Pode-se dizer o seguinte, olha, mas peraí, quem vai oferecer ação depois vai ser um outro juiz, vai ser um outro promotor, mas qual que é a última instância para se analisar recursos? Não é o próprio Supremo Tribunal Federal? Outra coisa também que eu falo é que hoje nós temos o artigo, salvo engano, que é o artigo 3º-B do Código de Processo Penal, que traz dentro do nosso direito objetivo o sistema acusatório de processo. Esse artigo, por força de liminar, ele está suspenso, porque ele está dentro do capítulo que trata do juiz de garantias, mas não é o artigo que é questionado, a questão do juiz de garantia, ele acabou indo no bolo. Eu pergunto, né, e a senhora, como estudiosa do direito, todos nós sabemos que quando uma liminar é cassada, esse efeito é ex tunc, ele retroage. Vai ser colocado na situação anterior que existia. E a situação anterior, nós vamos ter dispositivo legal dizendo que o juiz não pode investigar, é vedada. Como que vai ficar esse inquérito judicial se ele vai ser fulminado desde o nascedouro dele? O Supremo vai modular essa decisão e dizer, isso vale para todos, menos para o nosso inquérito? Não me parece razoável. Então, tem diversas irregularidades. Uma dessas irregularidades é que a senhora falou. Tá? Então, eu sinto confortável para falar, porque eu estou fazendo uma crítica de algo que todo mundo sabe, todo mundo critica. Então, é uma situação até, a gente fica até com um certo receio de falar, mas como eu estou numa casa de leis, numa CPI, eu acredito que eu tenha possibilidade de falar isso daí. Espero ter respondido a sua questão. Obrigada, obrigada.